Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos mais uma vez. A sua companhia aqui conosco, ela é muito importante. Nós agradecemos a Deus por sua vida, por sua audiência. Que o eterno Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que haja abundância de bênçãos do eterno sobre você e toda a sua descendência. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, aqui pela TV Kairos, canal 7.1, na região da Grande Marabá. E também estamos nas plataformas digitais, estamos no YouTube. Nesse momento, nós pedimos que você possa compartilhar o link desta programação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal da TV, tá bom? E assim fazendo, você também estará sendo instrumento de Deus, compartilhando esta programação que é tão abençoadora. Hoje iremos iniciar mais um trimestre maravilhoso. Já estamos com ela aqui em mãos, a nova revista com as 13 lições do quarto trimestre da CPAD, a nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Vamos estudar a partir de hoje as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Que bênção, que maravilha! Vamos estudar 13 lições e hoje falaremos a lição introdutória, as promessas de Deus. Vamos tratar deste assunto com os nossos comentaristas que já estão aqui conosco. Vamos direto para o mapa mental contendo o textuário, a verdade prática. Vamos apresentar também os primeiros tópicos da lição que iremos estudar hoje aqui na programação, que está só começando. Vamos para o textuário, portanto. O textuário diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. A verdade prática diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe da lição primeira deste novo trimestre está em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. Acompanhe a leitura conosco, diz assim o texto bíblico: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Vamos para os 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo da lição é
definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. O segundo objetivo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. O terceiro objetivo é elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Nesse primeiro tópico da lição, nós iremos estudar um convite de Deus. 3 pontos, 3 subtópicos serão analisados, discutidos aqui na mesa. O primeiro, um convite, uma promessa. Depois iremos falar que é preciso buscar o Senhor. E o terceiro ponto, é preciso se arrepender. Que bênção, que maravilha! Portanto, neste trimestre, nós iremos estudar a respeito das promessas de Deus, as promessas infalíveis do Senhor, as promessas condicionais, incondicionais, as promessas gerais, as promessas para um povo, para uma tribo e as promessas também individuais. Portanto, serão 3 meses, 13 lições em que nós iremos mergulhar, nos debruçar sobre esta temática tão maravilhosa. E para comentar a lição, eu já estou aqui com os comentaristas, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallace França, que estarão aqui conosco ao longo desses 3 meses, também juntamente com o pastor Amarildo, que hoje não está conosco, mas nós temos aqui a presença dos nossos amados que sempre estão sendo usados pelo Senhor para transmitir a sua poderosa palavra. Pastor Elias, começando aqui com o Senhor. Estamos, pastor Elias, iniciando mais um trimestre, as promessas de Deus, pastor Elias. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão agora nos acompanhando nessa programação extraordinária, onde nós estamos iniciando mais um trimestre e o último trimestre, portanto, de 2024, estudando sobre estas preciosas lições sobre a promessa ou as promessas provenientes de Deus para o seu povo, para cada um daqueles que creem e decidem ter um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Evangelista Wallace França, estamos aí diante de mais uma jornada de estudos, né? 13 lições para nós aí nos debruçarmos sobre essa temática, as promessas de Deus. Seja bem-vindo. Pai do Senhor Jesus, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, aos nossos telespectadores aqui da TV Kairos, canal 7.1. É uma grande honra. Nós iniciamos esse trimestre, pastor Elias, sempre naquela sensação de um novo recomeço, né? Uma nova temática que nós abordaremos. Essa lição, ela promete muito. Nós saímos de um eixo expositivo. A partir de agora, né, nós trabalhamos sobre uma perspectiva temática que nos demandará mais estudo, mais compreensão dos assuntos, uns assuntos um tanto quanto mais complexos. Esses assuntos eles permearão toda a Bíblia Sagrada e, portanto, nós conclamamos aos nossos telespectadores, aquelas pessoas que nos acompanham cordialmente, para estar conosco, não nos soltando das nossas mãos durante todo esse trimestre, para que juntos avancemos no estudo da Palavra de Deus. É isso aí. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa audiência, tanto pela TV e também pela internet, né? Nós temos tido uma resposta muito interessante, né, da nossa audiência nas redes sociais, no YouTube, e queremos agradecer a Deus também pela vida dos professores de escola bíblica dominical que nos assistem e usam os comentários de vocês como subsídio para a elaboração de suas aulas. Que Deus abençoe cada professor, cada coordenadora, cada coordenador de escola bíblica dominical. Para nós, a companhia de vocês, a audiência é sempre uma honra, tá bom? Permaneça conosco, serão 3 meses em que nós iremos crescer juntos aqui. Pastor Elias Gomes, evangelista Wallace França, o comentarista do trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, pastor Elinaldo Renovato, muito conhecido no nosso meio pentecostal,
uma autoridade, né, da nossa casa publicadora, autor de diversas obras. Ele é ministro do Evangelho, comentarista de lições bíblicas, escritor, bacharel em economia, mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de mestre em ciência da religião pela FAITEL. Foi pastor-presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, né, no Rio Grande do Norte, e também autor de diversos livros. Nós aqui conhecemos muito bem o pastor Elinaldo Renovato, de outros trimestres que esteve na nossa companhia aqui. Pastor Elias Gomes, o que nós podemos apresentar à nossa audiência sobre esse sumário aí dessas 3 lições? Fale aí um pouquinho sobre, pelo menos leia, né, as 6 primeiras lições aí, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. O evangelista Wallace já fez aqui uma abordagem comparativa com relação ao assunto que nós estudamos no geral no trimestre passado, onde Deus cuidava da família, e nós estudamos aqueles 2 livros históricos, né? O livro de Ruth e o livro de Esther, e ali o que predominava eram situações de caráter narrativo, eram as verdadeiras histórias que foram contadas e foram, digamos que, dissecadas, né, detalhadas ali ao longo do trimestre. E estas lições agora, desse trimestre, apresentam assim, um caráter um tanto quanto aplicativo, onde nós teremos muitas aplicações para fazer. Inclusive, nós acreditamos que Deus há de despertar muita gente, reanimar muitas pessoas, torná-las fervorosas novamente, despertar a esperança de muita gente por meio da bendita esperança e por meio das promessas que o Senhor mesmo há de fazer. Na lição de número 1, o pastor Elinaldo Renovato, ele colocou o título como As Promessas de Deus. Na lição de número 2, as promessas de Deus para Israel. Na lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja como um todo. Muito bem. Na lição de número 4, promessa e obediência, uma relação estritamente bíblica, e nesta lição nós veremos as considerações bíblicas para tratarmos sobre esses 2 elementos e sua relação, a promessa e obediência. Na 5ª lição, a promessa de salvação, que esta é a promessa. A lição de número 6, a promessa de cura divina, que por mais que muitos desprezem, ignorem, mas é uma realidade que faz parte do nosso contexto, inclusive pentecostal. E agora, a partir da lição de número 7, aí, o evangelista Wallace vai fazer uma leitura. Vamos lá, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, nós teremos, a partir da lição de número 7, o título A Promessa de um Coração Novo. Na lição de número 8, a promessa de paz. Na lição de número 9, promessas para pais e filhos. Na lição de número 10, a promessa da proteção divina. Lição de número 11, a promessa de provisão. A lição de número 12, a promessa de vida abundante. Lição de número 13, as promessas de Deus são infalíveis. Pastor Epaminondas, quando nós lemos esse sumário, pastor Elias Gomes, nós vemos o quanto o tema é rico. Nós poderíamos passar aqui o ano inteiro debatendo só sobre esse tema, dissecando esse tema, que nós não conseguiríamos findá-lo. Mas é necessário que, quando nós olhemos para o sumário, nós olhemos com um olhar didático, principalmente os professores, os coordenadores de escolas bíblicas. Eu confesso a vocês que nós tivemos uma certa dificuldade em organizarmos didaticamente os temas aqui elencados nessas 3 lições. Mas nós buscamos em alguns outros comentaristas, os outros autores, e a grande maioria divide esses eixos temáticos das lições em promessas de Deus, essas promessas em geral, que estaria circuncidada aqui na lição de número 1 e da lição de número 13. Nós teríamos as promessas específicas, sendo a lição de número 2 e a lição de número 3. Nós teríamos as promessas soteriológicas, esculpidas aqui na lição de número 5, que é a promessa de salvação,
e as promessas condicionais e incondicionais nas outras lições. Isso é interessante para que a gente divida didaticamente, para que a gente crie um norte, mapeie como a gente vai trabalhar isso em sala de aula. Então, é importante que o professor ele se aperfeiçoe sobremaneira quanto à questão didática, para que ele não avance o tema, porque, como o tema é complexo e ele abrange toda a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, para o professor não incidir no erro de estar comentando na primeira lição aquilo que o aluno vai ver na 12ª, na 13ª, na lição de número 5, e as aulas não ficarem redundantes. Exatamente. Às vezes isso acontece por falta do professor ou de quem estiver ministrando, didaticamente, não observar os objetivos da lição. É muito importante o professor se atentar para os objetivos. Se ele se ater aos objetivos, né, ele vai trilhar e, com certeza, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pastor Elias Gomes, vamos começar, portanto, aqui no primeiro tópico, um convite de Deus, um convite de Deus, um convite, uma promessa. Se o pastor Elias achar interessante, pastor Elias, eu sei que é um tema que nós ouvimos sempre, né, em ministrações, estudos bíblicos, pregações, mas, de repente, tem alguém que agora está nos assistindo e se perguntando o que é uma promessa nesse contexto aqui que nós estamos estudando. Exatamente, pastor Epaminondas, e ainda retomando, antes de nós entrarmos aqui propriamente no tópico 1, no subtópico 1, nós vemos que cada professor agora, nesse tempo, aqueles que possuem esta lição do mestre ou do professor, eles têm a oportunidade de desfrutar do plano de aula, né, que já vem todo muito bem organizado, pedagogicamente vem muito bem organizado, e a pessoa pode observar diligentemente os itens que constituem esse plano, ao ponto de estar mais orientado e bem direcionado na hora de ministrar o assunto da lição lá na sala de aula no domingo. Pois bem, pastor Epaminondas, nós vemos que nesse primeiro tópico da nossa lição de hoje, o pastor Elinaldo Renovato, ele se importa em nós trazermos definição, trazermos conceito sobre promessa. Inicialmente aqui ele vem falar que a promessa de Deus, entre outras perspectivas de olhar, ela pode ser vista como um convite. E esse convite, ele tem uma origem. Esse convite, ele nasceu no coração de Deus, e já foi falado aqui que são vários tipos de convite. Tem um convite para uma bênção tal, tem um convite para uma bênção de cura, tem uma bênção soteriológica, a bênção da salvação, que é a maior, e etc. Então, nós vemos aqui que o convite, ele nasce no coração de Deus, e o comentarista da revista, ele utiliza justamente Isaías 55, né? Isaías, capítulo 55, a partir do versículo de número 6, na leitura bíblica em classe, ele evidencia sobre aquele convite de nós trilharmos num caminho de relacionamento intenso, contínuo e duradouro com o Senhor. Então, nós vemos aqui que a palavra promessa, ela, entre outras coisas, nós veremos que ela está diretamente relacionada com compromisso, com comprometimento, com a própria palavra e, automaticamente, com o caráter daquela pessoa que prometeu, né? Quando se fala de promessa, tem que haver compromisso, tem que haver comprometimento. Então, é uma promessa, entre outras coisas, de redenção. É uma promessa para a salvação, é um convite para desfrutar da redenção ou também da outra consequência, caso a pessoa reaja negativamente a esse convite. Nós sabemos que o convite aqui, ele tem duas possibilidades: ou você reage positivamente, ou você reage negativamente a esse convite. Caso você decida reagir positivamente, ele trará redenção, trará restauração, trará revitalização espiritual para a vida da pessoa. Caso a pessoa decida não desfrutar, não reagir positivamente, certamente a condenação virá.
Então, entre outras possibilidades, esse convite é para desfrutar de um relacionamento e de uma série de fatores positivos que podem advir desse relacionamento que é desenvolvido com a pessoa do Senhor, nosso Deus. Muito bem. Evangelista Wallace, o segundo ponto, o segundo subtópico, o pastor Elinaldo, ele traz aqui dentro dessa perspectiva, desse tema, um convite de Deus, é preciso buscar ao Senhor. E ele lembra aqui do imperativo que o profeta Isaías, ele expôs, né? Buscai ao Senhor. Não é um pedido aqui, é uma ordem de Deus. Perfeitamente, pastor Epaminondas, é uma ordem. Quando nós, pastor Epaminondas, analisamos, e o pastor Elias trouxe muito especificamente, de forma explícita, sem deixar dúvida, o que é essa promessa, a gente compara logo com as nossas relações jurídicas, né? Com as nossas relações jurídicas atualmente, os nossos relacionamentos, os nossos contratos, as nossas compras, as nossas vendas, as nossas trocas, as nossas permutas. E dentro do direito, pastor Epaminondas, há uma máxima, uma frase que ela diz que um contrato ou uma obrigação, ela é uma relação jurídica transitória entre duas diferentes partes, credor e devedor, respectivamente. Então, cujo objeto é uma prestação pessoal, seja positiva ou negativa, garantido o cumprimento sob uma pena de uma coerção judicial. Então, todas as nossas relações jurídicas, elas são coercitivas, existe um imperativo. E aqui, quando nós estamos preparando esse tema para nós tratarmos sobre realmente as promessas no seu seio mesmo, na sua substância, nós percebemos aqui, quando o profeta Isaías traz no capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, é porque nós estamos falando de um plano de fundo de um Deus relacional. Apesar de nós estarmos tratando do tema promessas, mas o plano de fundo, durante o trimestre, é a relação do ser humano, da humanidade com Deus. E Deus, ele faz questão de se relacionar. E a sua palavra está dizendo, buscai enquanto está perto, sendo como de forma um imperativo. Mas em torno do buscai, isso se concretiza também no Novo Testamento, e o autor traz Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 e versículos 8, um apontamento, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, sendo que esse Novo Testamento ele era enxergado no Antigo como sombra e agora ele é revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, então, essas promessas já estão apontando, inclusive, para o Novo Testamento. Então, quando nós analisamos essas duas perspectivas aqui, nós percebemos, pastor Epaminondas, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as duas lições são o reconhecimento da urgência. É necessário que reconhecemos urgentemente a oportunidade de estarmos próximos do Senhor, a oportunidade de estarmos nos relacionando de forma muito peculiar com o nosso Deus. É necessário também, pastor Elias, além do reconhecimento que nós devemos estar perto por conta de um imperativo, é necessária a renúncia do pecado. O que nos separa do Senhor? O que nos impede de buscá-lo? O que nos impede de bater a sua porta? O que nos impede de tentarmos encontrá-lo? Certamente essa barreira do pecado, sobretudo o pecado original. Mas também é necessário, além de nós vencermos o reconhecimento dessa urgência, o reconhecimento de que nós devemos renunciar ao pecado, é necessário que nós tenhamos uma submissão total. Porque quem vive das promessas de Deus, é necessário que ele se sobreponha não, que ele se coloque abaixo e busque ao Senhor. Em que sentido? No sentido de submissão, de você se colocar na dependência de Deus. Quando nós temos a promessa e nós nos colocamos na dependência do Senhor, as probabilidades de nós alcançarmos as nossas bênçãos certamente é muito maior do que aquele que tão somente tem uma promessa e não trabalha para que ela se cumpra. Ah, mas existe promessa que não se cumpra? Existe promessa que não se cumpre porque depende do teu livre-arbítrio ou do arbítrio liberto. Nós sabemos que todos nós temos uma grande promessa. Em Cristo, nós recebemos uma grande promessa de salvação, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque em nós habita um negocinho chamado
livre-arbítrio, o arbítrio liberto, que vai ser o diferencial, que vai ser a mola propulsora entre você alcançar a bênção dessa promessa ou de você não alcançá-la. Muito bem. Pastor Elias, o pastor comentarista, pastor Elinaldo Renovato, na Verdade Prática, ele escreveu assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Aquilo que o evangelista Wallach pontuou aqui muito bem. E nessa senda, nesse sentido, ele trouxe o terceiro ponto. É necessário, é preciso arrependimento para então se aproximar de Deus e, a partir de então, se apropriar de promessas. Exatamente, pastor. E quando ele fala de arrependimento aqui nesse contexto, ele está falando de arrependimento na condição de algo inevitável, é fundamental. Sem arrependimento, vocês que são da área jurídica até citam aqui, às vezes, uma expressão de sine qua non, né, sem a qual, sem arrependimento, nós, e qualquer que seja, a pessoa deve esquecer cumprimento de promessa, aquela promessa que deve ser direcionada para a pessoa, porque arrependimento deve ser uma marca, deve ser um estilo de vida da pessoa que vai desfrutar das promessas de Deus, que vai usufruir das realizações daquilo que ele mesmo, na condição de um ser superior, prometeu. Então, arrepender-se aqui, nós vemos, pastor Epaminondas, lá em Mateus capítulo 3, por exemplo, arrepender-se proveniente de metanoia, uma mudança de mentalidade, mudança de direcionamento para o qual está se andando, mas no contexto figurado ou figurativo aqui, digamos que nessa linguagem metafórica, significa mudar a sua mente, sua concepção. E eu vi um escritor dizendo assim, que o arrepender-se verdadeiramente, ele é marcado pelo menos por 3 comportamentos. O primeiro é identificar a existência do erro, porque quem se arrepende de algo. E o que é esse algo aqui? O evangelista Wallach já falou, é se arrepender do pecado. Na medida que a pessoa se dispõe a se arrepender, diz o versículo de número 7 do capítulo 55 de Isaías, finalizando o versículo, ele diz assim, olha, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O primeiro passo do arrependimento verdadeiro, não é aquele suposto arrependimento, não é um remorso, não é uma ação superficial, marcada por mera emoção. Não. O verdadeiro arrependimento, o primeiro passo é a identificação da existência desse erro, desse pecado. O segundo é o pesar. É a vergonha pelo erro cometido, pelo estado de vida, pelas condições espirituais que a pessoa está perante um Deus que é pleno e perfeitamente santo. Esse pesar é o segundo passo, essa vergonha, essa nostalgia, esse sentimento de ruínas pelo erro cometido. E o terceiro é o mais fabuloso, o evangelista Wallach, é o abandono. É quando a pessoa se divorcia e decide definitivamente virar as costas para o erro, para o pecado, para aquilo que desagrada aquele que prometeu, aquele que fez a promessa. Portanto, nós sabemos que para desfrutar desse perdão, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor tem abundância, o Senhor tem terra fértil e não terra seca, não terra árida. O Senhor quer que nós vivamos as melhores vivências, por assim dizer, daquilo que Ele prometeu para nós, mas para que isso aconteça, Ele deixa claro na sua palavra que se faz necessário o arrependimento. Agora, nós, só para ratificar, nisso tudo, o melhor que alguém pode viver ao arrepender-se verdadeiramente na presença de Deus é desfrutar desse relacionamento com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Porque se as promessas são boas, bom mesmo é aquele que prometeu. Maravilha. É bom destacar que arrependimento aqui é para todos. Para todos. Alguns vão querer
né, aplicar isso aqui apenas para o pecador, aquele que é E tem descrente. a ideia de caráter apenas evangelístico aqui, né? Para estender a mensagem lá não fora. apenas, também. Também, não apenas, né? também. Para todos nós, conforme o pastor Elias já pontuou muito bem. A sinopse desse primeiro tópico da lição é colocada dessa forma pelo comentarista. As promessas de Deus estão firmadas na veracidade de sua santa palavra. Que bênção! No segundo tópico, nós iremos falar sobre as promessas e seus fundamentos. Sobre isso, depois do intervalo comercial, em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a primeira lição deste novo trimestre, portanto, o último deste ano de 2024. O assunto é as promessas de Deus. Vamos falar agora sobre as promessas e seus fundamentos. Na sua tela, o mapa mental que contém aí o que nós iremos tratar nesse segundo bloco do programa. Iremos verificar sobre a promessa de Deus na Bíblia. Depois, o segundo ponto, ou segundo subtópico, veremos que Deus é infalível e, portanto, a sua promessa, naturalmente, o é. E, em terceiro lugar, Deus zela por sua palavra para fazer cumprir. Que bênção! Nós estamos mais uma vez aqui agradecendo a Deus por sua vida, porque um novo trimestre está começando e ter você aqui toda semana na nossa companhia é uma alegria muito grande, é uma bênção de Deus para nós. Fazendo assim, também você será ricamente abençoado pelo Senhor nosso Deus. Quero começar aqui esse segundo bloco com o evangelista Wallace França. Evangelista Wallace França, as promessas de Deus e seus fundamentos. Fale sobre a promessa na Bíblia. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Elias. Nós falamos que o plano de fundo desse trimestre é de um Deus relacional. Se nós fizermos uma estatística na Bíblia Sagrada, nós perceberemos, falando desse tópico, da promessa, desse subtópico da promessa na Bíblia, nós vemos que existem 8.500 promessas registradas na Bíblia Sagrada. Dessas 8.500 promessas, 7.500 dessas promessas foram realizadas ou são realizadas pelo próprio Deus. Isso significa um número grandioso. Nós temos promessa de salvação, nós temos promessa de saúde, nós temos promessa de prosperidade, nós temos promessa para a nossa casa, nós temos promessa coletiva, nós temos promessa individual. Todas essas promessas estão contidas no cânon sagrado. Como, então, não entender que nós estamos tratando de um Deus relacional? Então, nós estamos falando de um Deus que se relaciona por meio da sua palavra e que promete. E que essa promessa, pastor Epaminondas, ela pode ser um compromisso oral, um compromisso escrito. Nós temos aqui um grande compromisso escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E essa promessa é um ato de vontade, é uma declaração de querer, como o pastor Elias Gomes bem enfrentou no tópico, no bloco anterior. Então, uma vez aceito, como nós dissemos, ela vai gerar uma obrigação das partes, uma obrigação de obediência, uma obrigação de arrependimento, uma obrigação de metanoia, como o pastor Elias trouxe agora há pouco. Mas a bem verdade é que nós vemos que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. Por exemplo, Abraão, ele não viu a promessa sendo cumprida, mas pela fé ele creu, ele tinha certeza que aquele que prometeu cumpriria a sua promessa dentro da sua genealogia. E essa promessa, talvez, nós veremos no futuro, de Israel sendo alcançado, de sendo tocado todo o seu coração, a sua conversão. E é interessante nós observarmos que o próprio Deus, ele chega a nos dizer que nós devemos fazer prova dele, pastor Elias Gomes. Isso está na própria Bíblia Sagrada. Em Isaías, no capítulo 46, no verso 10, diz assim: eu anuncio
o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, nós estamos falando de promessas que estão constantes aqui na nossa Bíblia Sagrada e que, portanto, elas nos alimentam, elas nos fomentam. O comentarista dessa lição, o pastor Elinaldo Renovato, ele nos traz uma grande, formosa experiência, uma grande promessa, que é a promessa do arrebatamento da igreja, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículos 13 ao 18. Então, essas promessas que nós vemos ao longo da Bíblia Sagrada é o ato ou o efeito de comprometer-se com Deus. Ele já deu o primeiro passo, e ele já nos prometeu. Agora, cabe a todos nós que fazemos o uso, o manuseio da sua palavra, o manuseio da palavra de Deus, obedecermos e buscarmos essa promessa. O pastor Elinaldo Renovato, eu assistindo uma das suas ministrações, ele diz, pastor Elias, que Deus ele não promete com falsidade. Deus ele não promete com segundas intenções. Ele não é um promesseiro, né? Ele não é um promesseiro. Ele não é um articulador, ele não é um brincalhão, como o pastor Elias Gomes bem trouxe aqui. Nós estamos falando de um Deus puramente santo e que zela por sua palavra, que zela por sua promessa, que zela pelo seu contrato. Quando nós analisamos no contexto da Bíblia Sagrada, e nós analisamos muito, e certamente esse texto sagrado ele fundamentará todas as nossas lições, que está em Números, no capítulo 23, no versículo 19, a palavra de Deus diz muito claramente que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Essas expressões aqui utilizadas, elas são muito fortes, elas são contratuais, e quando nós falamos de contrato, nós falamos sobre imperatividade, sobre obrigação, sobre força, sobre fortaleza, e, portanto, nós temos aqui, na nossa Bíblia Sagrada, nós veremos ao longo desse trimestre centenas, quiçá, de milhares de lições que trazem, no mínimo, como nós dissemos no início desse bloco, 7.500 promessas de Deus para a humanidade. Agora, pastor Elias, de certo que Deus é infalível, né? Deus não mente. Deus é impossível de falhar no que Ele prometeu, né, no que Ele fala. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, Ele diz que pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra jamais passará. Portanto, há um Deus no céu que vela por sua palavra. Agora, pastor Elias, como conhecer esse Deus que é infalível? Como entender e verificar e constatar essa infalibilidade desse Deus, se não pelo relacionamento? E, mais uma vez, aqui vem a verdade prática. Tem que se relacionar com Deus para experimentar esse aspecto, né, dos atributos de Deus. Se relacionar com Deus, porque há pessoas, pastor Elias, que conhecem sobre Deus, que leem sobre Deus, que teorizam Deus, mas não experimentam, né? Não conhecem, não têm essa experiência de se relacionar com Deus e aí experimentar esse caráter de Deus, que é ser infalível no que Ele promete. Comente aí sobre o que o pastor está tratando aqui em Deus ser infalível. Com certeza, pastor Epaminondas, o que nós vemos aqui e ainda veremos nesta lição, quando nós tratarmos sobre as promessas incondicionais e mais ainda as condicionais, mas nós vemos que essa promessa ela é feita proveniente da parte de Deus, mas para alguém. Já foi falado aqui sobre relacionamento, e esse relacionamento ou comprometimento, né, com alguém, ou a emissão, digamos assim, ou a manifestação dessa promessa, se subentende responsabilidade de ambas as partes. Responsabilidade daquele que promete e responsabilidade daquele que é o alvo da promessa. Mas nós estamos falando aqui que, no que diz respeito à responsabilidade ou às responsabilidades daquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E quando o Senhor fala a sua palavra, como já dizia alguns antigos, olha, eu falo e eu seguro a minha palavra.
segurar ali é no sentido de velar, no sentido de se responsabilizar para fazer cumprir aquilo ali. E o que nós vemos aqui, entre outras coisas que já veremos, é o caráter de Deus que está envolvido naquilo que ele promete. O caráter de Deus está envolvido naquilo que ele promete. Portanto, não é à toa que ele fala lá sobre o velar por aquilo que ele fala. E nós vemos que a infalibilidade dessa palavra consiste em pelo menos 3 atributos, que nós chamamos de atributos incomunicáveis ou exclusivos de Deus. A onipotência, a onisciência e a onipresença. Nós vemos que são atributos de Deus. E quando ele fala, portanto, ele realiza. Ele se preocupa em cumprir cabalmente, independentemente de qualquer situação, quando as promessas são incondicionais e quando são condicionais, claro, contudo, ele cumpre tudo que diz respeito às suas responsabilidades. Então, Deus, ele é infalível. E Deus falir, isso não é possível. Nós também devemos olhar um outro atributo divino, a imutabilidade. Deus não muda. O próprio escritor aos Hebreus diz que ele é o mesmo, foi o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, ele é imutável, como as pessoas, às vezes, e eu creio que isso está na palavra de Deus, para que as pessoas tenham mais proximidade com aquilo que é Deus, diferentemente das pessoas que mudam de hoje para amanhã, de amanhã para depois, elas mudam de versão, elas mudam de ideia, elas mudam de conduta. São relativistas. São relativistas. De acordo com o ambiente, ela vai relativizar. São convenientes, elas não têm um princípio pelo qual elas são regidas de forma absoluta. Elas se aderem conforme a circunstância naquele momento, conforme essa condição que falou o evangelista Wallace. E nós vemos, pastor Epaminondas, que o próprio Isaías, se tratando dessa infalibilidade divina, portanto, é infalível que Deus deixe de fazer aquilo que ele prometeu, cumprindo suas responsabilidades. Ele escreve no capítulo 43, verso 13, um texto clássico e muito conhecido, que trata, digamos que, de um louvor ao atributo da onipotência divina. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa ou que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Então, Deus é infalível, a sua palavra é infalível e a sua promessa também é infalível no tocante às suas responsabilidades. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 37, ele disse: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E aí entra no terceiro ponto da lição, o evangelista Wallace. Deus zela por sua palavra, né? Nós, no nosso dia, conhecemos expressões tipo assim: fulano de tal é um homem de palavra, a fulano de tal é uma mulher de palavra. Isso significa dizer que Deus, ele zela por sua palavra para cumprir, ou seja, ele diz e o que ele diz acontece. Pastor Epaminondas, pastor Elias, Deus, ele não precisava se relacionar com a humanidade e provar que ele é santo. Deus não precisava prometer e defender a sua promessa, mas constantemente nós vemos na Bíblia Sagrada Deus defendendo o seu maior atributo, que é o atributo da santidade, mas uma outra situação é Deus defendendo o zelo pela sua palavra. Se nós olharmos aqui em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, a palavra de Deus diz assim, não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Olha só,
o próprio Deus tratando a sua palavra como fogo e como um martelo capaz de despedaçar a penha, a pedra, a rocha. É Deus defendendo a sua palavra. Mas por que Deus defende tanto assim a sua palavra? Porque Ele é santo. O autor de Hebreus, no capítulo 6, acredito que no versículo 18, ele diz que é impossível que Deus minta, é impossível que Deus fale. Então, se nós perguntarmos assim, Deus, Ele é todo-poderoso, Deus pode tudo, mas na escola bíblica dominical nós perguntamos, o que é que Deus não pode? Aí as criancinhas respondem, Deus não pode mentir, Deus não pode enganar, Deus não pode pecar. Então, Deus, Ele é santo o suficiente para não fazer aquilo que Ele tudo pode, para que não desobedeça o seu caráter santo. Aí nós olhamos, pastores Elias, pastor Epaminondas, nós olhamos que os sentidos humanos podem falhar, as pessoas humanas podem falhar, É verdade. a mente humana pode falhar, o coração humano pode falhar, é falível, mas o que é que não falha? O que é que nós temos que é impossível de falhar? Somente Deus. A Bíblia diz que não há um sem pecado, que não há nenhum que não pese sobre ele pecado. Mas nós temos um Deus que sobre ele não pesa. E aí nós percebemos, pastor Epaminondas, durante a Bíblia Sagrada temos vários testemunhos, vários textos, desde o cumprimento aqui do chamado do profeta Jeremias, quando ele trata no capítulo 1, nos versos 11 e 12, tratando aquele chamado ali como uma vara de amendoeira, e aquilo quer dizer o quê? A amendoeira nós percebemos e nós sabemos que ela é a primeira a brotar. Eu acredito que no mês de janeiro ela já está brotando em Israel. Quer dizer o quê? Que a palavra de Deus é o seu cumprimento primeiro. Ela se adianta sobre todas as coisas e nós temos que ter bem essas características voltadas em nossa mente. Quando nós vemos um grande testemunho no livro de Josué, no capítulo 21, no versículo 45, diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, não há nada que não se cumpra dentro das promessas incondicionais. Nós veremos, dentro das promessas condicionais, ao longo do trimestre, nós veremos por que a promessa da cura não se cumpre na vida de determinadas pessoas, nós veremos por que a promessa da salvação não se cumpre na vida de determinadas pessoas, porque nós analisaremos sob o prisma condicional. Mas enquanto incondicional, enquanto aquela ação, aquela atitude, aquela benevolência partir tão somente do Senhor, não tem como ela não se cumprir, porque Ele zela pela sua palavra. Maravilha. Pastor Elias, evangelista Wallach, França, estamos caminhando para a conclusão de mais este tópico, mas ainda quero acrescentar que, curiosamente, a palavra promessa e a expressão palavra no texto original tem a mesma pronúncia, tem a mesma raiz verbal. Em hebraico é davar. Davar é traduzido como palavra e também, todas as vezes que aparece no Antigo Testamento a palavra promessa, é davar. Nós temos, por exemplo, o Deuteronômio, o nome desse livro é Divarim, palavras, né? E as 10 palavras, né? O decálogo. E Deus, Ele zela por sua palavra. O que Ele promete é em função da palavra que Ele deu. E eu me lembrei, quando tu falou de Hebreus capítulo 6, o versículo 13, pastor Elias. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por ele mesmo, para cumprir a sua palavra, a sua promessa. Palavra e promessa se confundem aqui. Quando Deus faz uma promessa, a palavra dele é que está ali sendo colocada. Pastor Epaminondas, me permita um comentário do ponto de vista prático, pastor Elias. Eu estava conversando com um pastor essa semana e ele me perguntava assim: fulano estava pregando, a igreja sabia que ele estava em pecado, ele não havia sido disciplinado, mas ele pregou
E muitas pessoas que estavam desviadas voltaram para Cristo e outras se converteram. Como é que isso pode acontecer? Como é que Deus pode usar? E eu respondia para ele, porque ali o que estava empenhado não era ele, era a palavra de Deus, e Deus zela pela sua palavra. O profeta Isaías disse que ela não volta vazia, né? Ela E tem ainda o efeito. mesmo profeta, pastor Epaminondas, só para corroborar, evangelista Wally, no capítulo 40, verso 8, aquele texto muito conhecido, seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Maravilha. Que maravilhas. Vamos, portanto, concluir este segundo ponto da lição e vamos concluir com a sinopse deste tópico. A promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Fique conosco, daqui a pouquinho, após o intervalo, nós iremos falar sobre tipos e propósitos das promessas de Deus. Voltaremos já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco deste programa tão abençoador. Obrigado você que está chegando agora por sua audiência, por sua companhia. Vamos falar agora sobre tipos e propósito das promessas de Deus. Acompanhe na sua tela, no seu visor, os pontos que nós iremos abordar a partir de agora. Iremos falar sobre promessas incondicionais, depois promessas condicionais e iremos finalizar a lição de hoje falando sobre o propósito das promessas de Deus. Eu quero iniciar com o pastor Elias Gomes. Pastor Elias, fale aí sobre promessas incondicionais. Muito bem, pastor Epaminondas, evangelista Wally, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela nos assistindo. Só para fazer uma breve recapitulação quanto aos propósitos, digamos que, da lição de hoje, nós vemos que no primeiro bloco nós conceituamos, nós definimos ali o que seria promessa e a que esse termo promessa estava relacionado. No segundo bloco, que consistiu também digamos, no discorrer do segundo tópico da nossa lição, nós trabalhamos aqui sobre os fundamentos, os elementos nos quais as promessas de Deus consistem, para que nós entendamos que não é uma palavra qualquer, desorientada, digamos que sem um apontamento, sem uma consistência. E agora, por fim, nesse terceiro e último bloco, pastor Epaminondas, nós estaremos vendo sobre tipos e propósito de promessa. Porque tudo que Deus faz tem um propósito singular. Mas quanto aos tipos de promessa, nesse primeiro subtópico, nós vemos que as promessas elas são entre os grupos que nós assim classificamos de promessas, nós diríamos que é um macro grupo de promessas chamado de promessas incondicionais. O próprio nome, ou o próprio termo incondicionais, já nos sugere se tratar de algo que não depende de condição, não depende de circunstância, não depende do destinatário, não depende do tempo, ou seja, não se precisa de nenhum elemento favorável ou desfavorável por parte do destinatário, por parte daquele que vai desfrutar, por assim dizer, dessas promessas. E a Bíblia, ela tem inúmeras, ou tem, por assim dizer, um volume grandioso de promessas incondicionais, aquelas que não dependem se eu creio ou não creio, aquelas que não dependem da minha fidelidade, aquelas que não dependem da nossa reação positiva, portanto, elas estão desvinculadas de toda e qualquer condição para elas se consolidarem na vida da pessoa que
vai receber, que vai desfrutar. Entre as promessas incondicionais, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, nós vemos que existe a promessa da ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão e serão transformados. E da mesma forma, há uma promessa de transformação daqueles que permanecerem vivos na volta de Cristo Jesus. Há a promessa do próprio retorno de Cristo, que é o arrebatamento, e nós cremos. Eu vi uma determinada feita, alguém pregando e dizendo: queira o inferno ou não, acredite o inimigo ou não, o Senhor vai retornar para buscar a sua igreja. Portanto, ele estava evidenciando uma promessa incondicional. Entre outras aqui, nós vemos a vinda de Cristo Jesus, a encarnação de Cristo Jesus, o lugar de onde ele viria, onde ele nasceria na condição de homem, essa manifestação, evangelista Wallace, de Cristo Jesus na condição de homem, mas na condição também de Deus ali, manifestada. Quando nós lemos Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, porque um filho se nos deu, o Jesus Deus, e um menino nos nasceu, o Jesus homem, um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E não teve nada que impedisse. Teve situações, teve levantes, teve ensaios, teve, digamos que, investidas para intervir na realização do cumprimento dessa promessa, mas nenhuma dessas investidas, nenhum desses levantes foram suficientes, porque não serão suficientes nenhuma iniciativa, seja de natureza humana, seja de natureza diabólica, seja proveniente da própria natureza, nenhuma iniciativa que se levante contrário à realização de uma promessa incondicional vai ter sucesso, nenhuma, porque tudo aquilo que Deus prometeu em caráter incondicional, certamente se realizará. Muito bem. Evangelista Wallace França, de um lado temos as promessas incondicionais, aquelas aqui já faladas pelo pastor Elias. E de outro lado nós temos as condicionais. Fale sobre essas promessas. Perfeito, pastor Epaminondas. Eu vou utilizar o mesmo argumento, eu vou utilizar a mesma terminologia que o pastor Epaminondas, o pastor Elias Gomes acabou de tratar, que é um macrosistema. Agora nós temos o macrosistema das promessas condicionais. Esse macrosistema das promessas condicionais, existe uma dependência do ser humano. Existe uma responsabilidade do ser humano em responder a esse chamado daquela promessa. Responder positivamente ou negativamente. Nesse caso, Deus ele já prometeu bênçãos, Deus ele já prometeu a cura, Deus já prometeu a prosperidade, mas aí cabe ao ser humano responder, sobretudo, com a obediência. Não só com a obediência. Nós temos responsabilidades do ponto de vista salvífico, nós temos responsabilidades do ponto de vista relacional, do ponto de vista devocional, mas aqui, especificamente tratando, nós abordaremos sobre o aspecto da obediência. E para nós identificarmos, para nós comprovarmos, demonstrarmos melhor para os nossos telespectadores qual é o tema que nós estamos tratando aqui agora, tem um texto em Josué, no capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora, se nós pensarmos disso num momento, quando nós recebemos, pastor Epaminondas, pastor Elias, uma promessa de Deus, e se nós perguntássemos assim, quando é que você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Você certamente diria que era hoje. Você não quer esperar a promessa se cumprir amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos. Você quer trilhar pelo imediatismo, ou seja, eu quero que a promessa se cumpra hoje. Mas quando nós lemos esse texto, em Josué 3,5, nós verificamos que Deus ele dá uma condição
para que ele abençoe aquele povo no outro dia. Qual era a condição que Deus estava dando? A da santificação. Então, antes era necessário que o povo obedecesse, santificasse, para depois, estabelecidas essas condições e cumpridas essas obrigações, Deus os desse a vitória no dia posterior. Então, as promessas condicionais, pastor Epaminondas, elas dependem muito do ser humano. E aí é a hora que vem a pergunta, pastor Elias, nós enfrentaremos muito isso durante o trimestre. Quando nós trabalharmos sobre o Deus que promete a cura, as pessoas vão se perguntar, mas eu sou servo do Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou obreiro da casa de Deus, eu sou fiel, e, no entanto, eu padeço, a minha família padece de algum tipo de enfermidade. Essa pergunta, certamente, ela permeará todo o nosso trimestre. E aí nós observamos, pastor Epaminondas, pastor Elias, que o próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 5, no verso 45, ele diz que, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos quanto aos injustos. Ou seja, quem está debaixo desse sol, quem está debaixo dessa chuva, está pronto para pegar sol e também está pronto para se molhar. Existem vários aspectos que permeiam essa situação da cura. Existe o aspecto da obediência, mas existe também o aspecto da manifestação da glória do Senhor, que tem que ser manifestada naquela pessoa. Nós abordaremos em tópico, em lição específica. Portanto, só para que nós concluamos aqui o nosso comentário, as promessas que são condicionais, elas dependem de uma resposta positiva ou negativa do ser humano. Muito bem. Pastor Elias Gomes, para concluirmos, o propósito das promessas de Deus. Fale sobre isso. Muito bem, pastor Epaminondas, evangelista Wallach. Todos nós sabemos que Deus, ele não é um Deus que tem atitudes alheias, digamos assim, a um propósito caracterizada por um desnorteio, por uma desorientação, não. Tudo que Deus faz tem um propósito e um propósito singular, um propósito glorioso, um propósito brilhante, que se nós enxergarmos, Deus faz tudo com um propósito glorioso. Se nós não tivermos enxergando esse propósito, Deus, ainda assim, em todas as suas ações, ele tem desígnios, ele tem propósitos, digamos que inigualáveis, incomparáveis àquilo que nós possamos imaginar. E quando Deus realiza suas promessas também, ele tem propósitos específicos. Nós vemos, entre tantos aqui, o comentarista, o pastor Linaldo, ele evidencia alguns. Um primeiro aqui dessa lista que ele elenca é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Isso, muitas das vezes, é até difícil de conceber numa perspectiva natural, evangelista Wallach, porque um Deus absolutamente poderoso querer estabelecer um relacionamento com um ser dotado de falibilidade, que somos nós, caracterizado por limitações. Nós somos limitados a tempo, a espaço, às circunstâncias, a tudo. E quando nós olhamos para o outro lado, diametralmente oposto a esse, Deus é incomparável, tem poder, não está condicionado a nada que queira fazer. Então, parece não fazer sentido nós dizermos que um dos propósitos de Deus ao estabelecer suas promessas é consolidar essa aliança com o ser humano. Mas nós vemos desde o livro do Gênesis que Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de compromisso e ele prima por isso, ele zela por isso. Então, fazer aliança, aliás, fazer promessas ao ser humano, é Deus procurando algum meio para manter esse contato. Digamos, eu tenho que ter alguma coisa contigo, eu tenho que ter alguma razão plausível para que nós venhamos manter esse relacionamento. O segundo propósito que o pastor Elinaldo Renovado traz é reconsiderar o destino da raça humana, uma vez que o ser humano caiu, já foi falado aqui, do pecado original, né, que veio lá da queda, daquilo que se chama da depravação geral, total. Então,
todos caíram e estavam afastados do Senhor, e o Senhor agora quer reconsiderar a possibilidade de dar uma nova chance para o ser humano. Então, as promessas dele é a partir de um justo, como fez a partir de Noé, dá uma nova oportunidade para aqueles que são alvo da sua promessa. Um terceiro aqui ainda é mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Está se tratando de Israel, que também será tratado numa lição específica, né? Sim. Evangelista Wallach aqui ao longo desse trimestre. Mas nós podemos finalizar, pastor Epaminondas, esse subtópico, dizendo que entre os propósitos, digamos que mais brilhantes, tem o de zelar pela sua palavra e não só estabelecer um relacionamento, mas Deus quer um relacionamento de profunda intimidade. Deus não é um Deus de superficialidade. Deus não é um Deus de conhecer e querer conhecer por parte ou de qualquer maneira, não. Deus, ele quer estabelecer um zelo pela sua palavra, e ele manifesta isso quando ele promete, e também aprofundar-se nesse relacionamento. Sim. Olha só que oportunidade gigantesca, por assim dizer, nós desenvolvemos ou sermos, digamos que, ser envolvido no desenvolvimento de um relacionamento com um Deus Todo-Poderoso. É o que ele fala aqui no versículo de número 11 e 12 do capítulo 55 do próprio livro do profeta Isaías, que inclusive está na leitura bíblica em classe. Eu gostaria de ler para finalizar a minha fala nesse momento. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará. Olha, naquilo para que a enviei. O Senhor não será frustrado nos seus propósitos. Eu vou ler só o 11. Olha só, ela prosperará, ou seja, ela terá um resultado eficaz, evangelista Wallach, diante daquilo para o qual ela foi estabelecida, ou seja, ela alcançará o seu propósito que foi previsto inicialmente. Que bênção, que maravilha. Vamos para a sinopse deste terceiro tópico da lição. Ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Desse modo, nós vamos para a conclusão da lição de hoje, agradecendo a Deus por sua companhia, por sua audiência. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus abençoe a tua casa, Deus te abençoe muito mesmo. Eu quero te convidar para a próxima semana. Na próxima semana, nós iremos estudar as promessas de Deus para Israel. Iremos começar a nos debruçar sobre o tema de hoje, que foi um tema geral, mas a partir das lições vindouras, nós iremos especificar este tema geral da lição deste trimestre, que só está começando. Nós agradecemos a Deus também pela vida dos nossos comentaristas, pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França. É sempre uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, aprendendo do Senhor nosso Deus. Deus abençoe você. Mais uma vez, queremos, então, finalizar com oração, pedindo ao pastor Elias Gomes que, por gentileza, nos despeça em oração. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta tão brilhante oportunidade, ó Pai, pelo teu cuidado, o teu zelo que tu tens manifestado para com as nossas vidas, para com este trabalho, Senhor, que é realizado para a glória do teu nome. Contempla e alcança, Senhor, cada uma das vidas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que todas elas, Senhor Deus eterno, vejam os resultados da tua manifestação, os resultados da manifestação da tua palavra. Continua abençoando o teu servo, pastor Epaminondas, sua família, o evangelista Wallach, toda a sua família, ó Pai, e eu também nesta oportunidade, abençoa o nosso pastor presidente, ó Pai, que a tua boa mão esteja sobre a vida dele, bem como da sua mente, do seu coração e da sua família. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém.